Olá, oitavoanos, tudo bom? Vamos dar início ao nosso segundo bimestre. Embora vocês já tenham assistido aos 2 vídeos lá no SPE, em que o professor ele faz aí a introdução, né? Ele começa a refletir sobre essas ideias, de como a gente pode decidir sobre as ideias, sobre os pensamentos, sobre a interferência que nós temos desse mundo externo, da mídia, das outras pessoas na formulação dos nossos pensamentos. E a gente vai continuar refletindo sobre isso, porque a gente vai estar pontuando algumas imagens e pontos aqui do material de vocês, para que o processo de aprendizado ele fique mais tranquilo, tá certo? Então pega o material, façam as leituras, vão aí acompanhando, ok? Para ficar mais tranquilo. O módulo de vocês começa com essa imagem, né, dessa nuvenzinha aí, em que, se a gente for pensar essas nuvens, ela lembra muito pensamentos, né, como a gente vê as coisas, como a gente pensa, como a gente imagina, né, como a gente está aí o tempo todo decidindo as coisas baseadas nos nossos pensamentos. Mas até que ponto esses nossos pensamentos são nossos? Será que a gente sofre influência de outros mundos? Será que a gente sofre influência da mídia? Até que ponto isso tudo é positivo, ok? E como a gente consegue estar interpretando e trazendo isso para o nosso convívio de uma forma positiva? Essas interferências são verídicas, porém a gente precisa ter uma maturidade para entender até que ponto esses pensamentos são formulados da maneira que eu acredito que realmente são coerentes com aquilo que eu quero, com aquilo que eu desejo, e não só influência, né, midiática. O módulo de vocês na página 3, ele traz aí esses 2 textos, um poema e uma imagem. O poema diz o seguinte: no poema e nas nuvens, cada qual descobre o que deseja ver. Esse poema ele traz aí uma possibilidade em que cada um tem a sua interpretação, cada um tem a sua forma de entender como as coisas acontecem, processo de imaginação, de criatividade, né, como a gente encara as coisas. Por isso que as nuvens, muito bem lembradas, não só nesse poema de Helena, mas também na obra aí ao lado de René Magritte. Quando René Magritte ele utiliza muito das nuvens, essas expressões que lembram aí liberdade, imaginação, né, pensamento, coisas livres, para que a gente consiga entender que cada um tem o seu pensamento, que cada um tem a sua forma de lidar com a vida. Você pensa sobre si mesmo? Será que esses diversos olhares, esses diversos pensamentos sofrem influência? Até que ponto desse mundo externo? Como a gente consegue controlar isso? Será que nós somos autênticos o suficiente para compreender tudo o que acontece à nossa volta e a partir daí a gente formula o nosso conceito, ou a gente se deixa levar e acaba aí transmitindo aquilo que não é nosso, mas por conveniência ou por não ter outra opção a gente acaba levando esse pensamento do outro? Interessante a gente refletir, né? Expressar pensamentos e ideias. Existem várias maneiras da gente expressar os nossos pensamentos, né? Através dos sons, da fala, da escrita, dos desenhos, dos gestos de expressões faciais, até mesmo da nossa própria atitude. Isso é importante sim, que vai mostrar a diversidade, as possibilidades que a gente tem para estar mostrando aquilo que a gente pensa. E isso nos possibilita, diante dessa variedade, a gente entender que tem pensamentos contrários, né? Pensamentos que não concordam com o nosso, mas que a gente precisa manter o respeito, a gente precisa manter a legitimidade desse pensamento. Da mesma forma que a gente quer que o nosso seja respeitado, do outro também precisa ser respeitado nessa mesma proporção. Então, compreender esses pontos de vista que são diferentes e que estes precisam ser respeitados. Diálogo e liberdade. Diálogo e liberdade são palavras que se interligam, né, que mantêm essa dependência, porque em um diálogo eu preciso ter total liberdade.
liberdade de expressar a minha opinião, liberdade de falar aquilo que eu acredito. E ao mesmo tempo eu preciso respeitar aquilo que está sendo posto. E no momento de diálogo eu aprendo, né, eu modifico, eu agrego, eu ajudo o outro. Então é um momento muito importante a gente construir o conhecimento. Quando a gente ouve o outro, quando a gente dá espaço para a gente aprender, isso é muito importante e enriquecedor. Beleza? Então o diálogo e a liberdade são palavras que o sentido se complementam. Eu não posso ir para um diálogo com a mente fechada, tendo a minha única verdade, né, como absoluta, e não respeitando e encarando o outro com a sua legitimidade. A arte ela é muito importante para nos mostrar também esse tipo de expressão, né, de passar para a gente aí essas reflexões. Então a gente tem essa obra de arte, está lá no livro de vocês podem pegar para estar conferindo, em que ela vai mostrar essa menininha aí, com esse sapato, né, no seu rosto, mais bem especial na sua boca. Isso vai demonstrar o quê? Quando se fala em pensamento e expressão de pensamento, será que ela é livre para falar? Será que o que ela fala é aceito, é respeitado? Esse rapaz seria uma pessoa aberta a participar de um diálogo, teria seu pensamento aí contribuindo para um diálogo, a pessoa que respeita a opinião do outro, que aceita a opinião do outro, que vê a discordância como algo pode ser enriquecedor, né? Discordar no sentido de construir junto conhecimento ou não. E aí a gente tem um dos grandes filósofos nesse sentido de incentivar o diálogo, porque vai permitir com que as ideias elas surjam, com que os pensamentos críticos, com que as falhas que a gente faz e fala sejam percebidas, né? Então esse método socrático ele é importante para levar as pessoas a refletirem sobre suas ideias, sobre aquilo que elas pensam, sobre as falhas, os equívocos e poder corrigi-los, né? Diante desse momento tão interessante que é refletir, pensar, descobrir cada vez mais. Então Sócrates é muito importante nesse sentido de manter o diálogo para dar luz a essas novas ideias cada vez mais. Ok, gente? Eu peguei esse material de vocês, vou da página 3 até a página 9. Vocês podem estar fazendo as atividades, respondendo, a gente vai estar no grupo, tirando as dúvidas e vendo que a gente pode estar cada vez mais melhorando, tá bom? Até lá, tchauzinho, gente.